Tá autorizado gravar vídeo com o cabelo molhado? Vai ter que tá. Você vem tentando mudar alguma coisa na sua vida, mas por algum motivo você continua repetindo os mesmos padrões? Você quer prosperar, mas continua tendo medo do dinheiro. Quer se valorizar, mas continua aceitando pouco. Quer mudar, mas por dentro você tá esperando que alguma coisa vai dar errado. E pode ser que você nem esteja percebendo isso. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro super famoso que fala sobre o poder da nossa mente subconsciente e como a gente pode utilizar o poder da nossa mente para conquistar saúde, riqueza, prosperidade, bons relacionamentos. Então já fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que essas informações podem transformar a sua vida. Então, para o Murphy, que é o autor desse livro, a nossa mente subconsciente funciona como um terreno fértil. Tudo aquilo que você planta, alimenta, tende a se manifestar através de condicionamentos, experiências e acontecimentos. Então não adianta você fazer afirmações como, por exemplo, eu quero uma vida diferente, se ao mesmo tempo inconscientemente ou internamente você fica repetindo, nada dá certo pra mim, eu não tenho sorte, dinheiro é difícil, tudo dá errado. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer, quais dessas afirmações você tem alimentado dentro de você? O que às vezes de forma inconsciente você fala em voz alta e nem percebe que tá travando a sua vida. Então são pequenas reclamações, pequenas crenças que vêm lá da nossa infância, que a gente vai carregando, que a gente vai normalizando e tudo isso impede a nossa vida de prosperar. E quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de acontecimentos em todas as áreas da nossa vida, de satisfação em todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, profissional, pessoal, relacionamentos. Então, o primeiro passo é você começar a observar as suas crenças para que você consiga reprogramar sua mente, substituir ela por novas crenças, novas afirmações e que você pare de acreditar nessas verdades que foram te ensinadas até agora. Um clássico exemplo aqui é quando, por exemplo, você é criança, você pegou em dinheiro e alguém te falou, vai lavar a mão porque dinheiro é sujo. Isso daqui, gente, é uma coisa tão boba, tão simples, mas que impacta a vida de muitas e muitas pessoas. Simplesmente por acreditar que dinheiro é sujo, a gente afasta o dinheiro da nossa vida. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de um ponto muito importante. Não só quando a gente está falando sobre o poder da nossa mente, do nosso subconsciente, mas em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, quando a gente vai fazer uma oração, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. A gente faz orações e afirmações com confiança, com fé. Fé nada mais é do que você acreditar naquilo que é invisível, você acreditar naquilo que você não conhece, acreditar naquilo que você ainda não viu. Isso é fé. Quando você já conhece, quando já aconteceu, isso já não é mais fé, porque você já conhece. Então você precisa ter plena convicção no poder da sua mente, acreditar que a sua mente é poderosa e que você é capaz de construir a sua própria realidade. Então você precisa aceitar primeiro mentalmente o seu desejo e contemplar a realização dele, mesmo que ainda não tenha acontecido. Então o maior erro aqui é desejar algo e imediatamente começar a pensar, mas como isso vai acontecer? Eu não tenho dinheiro agora, não tenho capacidade, isso é impossível. Então você cria o desejo e automaticamente você já cria o obstáculo. Então o livro ele propõe justamente sair desse conflito. Você precisa aprender a confiar em si mesmo, no poder da sua mente e entender que ela está ali para te auxiliar. Um exemplo muito prático para colocar aqui para vocês entenderem, imagine um iceberg. Isso aqui é um exemplo muito clássico. Em cima desse iceberg está a nossa mente consciente. A mente consciente, que é aquilo que a gente vê, é onde a gente toma as nossas decisões. É onde você pensa, eu vou comer, eu vou ir escovar os meus dentes, eu vou tomar um banho, eu vou andar até a cozinha. Então são as decisões conscientes que você toma ali. Enquanto lá embaixo a gente tem a nossa mente inconsciente. A mente inconsciente, ela tá guardando todas as afirmações, experiências, traumas, coisas boas também, estão guardadas ali, mas que conscientemente você não percebe, você não controla. E é lá embaixo, é essa mente inconsciente que está dirigindo toda a sua vida. E aí o livro traz um outro exemplo, não esse do iceberg, eu trouxe o iceberg só para ilustrar, mas ele coloca a nossa mente consciente como se fosse o capitão do navio ou de um barco, e ele está ditando todas as regras para os outros funcionários, marinheiros que ficam geralmente lá embaixo, só recebendo as informações. E os marinheiros, os funcionários deste barco, desse navio, é a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela não faz julgamento do que é bom e do que é ruim, ela só recebe informação. Então guarda isso daqui, a sua mente inconsciente, ela
ela não julga o que é bom, o que é ruim. Ela tá a todo momento recebendo os seus comandos e fazendo acontecer. E você pode observar isso pelo reflexo da sua vida agora. Que tipo de vida que você tá vivendo? Você tá em um relacionamento feliz? Você tá no seu emprego dos sonhos? Você tá vivendo uma vida próspera? Você tem harmonia dentro de você? Paz no seu coração? Então imagine a capacidade de você começar a criar comandos para sua mente com constância, a transformação que ela não pode trazer para sua vida. E agora eu quero falar de 3 etapas práticas para você começar a usar o poder da sua mente subconsciente. Primeiro, você vai meditar sobre o seu problema. Você precisa reconhecer o que precisa ser resolvido. Isso daqui a gente pode estar falando, por exemplo, de um vício, você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar na sua saúde, na sua vida financeira, enfim, qual que é o problema maior na sua vida nesse momento? Pode ser que você tenha vários, mas pense naquele que é a sua prioridade, que é o mais importante, e reconheça esse problema. Depois, você precisa voltar a sua atenção para a solução, não necessariamente no como, porque a gente já falou da fé que não é a sua responsabilidade pensar no como. A sua responsabilidade é pensar na solução, naquilo que já está resolvido. Então pense na solução que você deseja para este problema. Vamos supor que você deseja muito um cargo maior na sua empresa, você quer uma promoção, porque atualmente você está insatisfeita, sente que não está entregando tudo o que gostaria, que é um salário maior. Então pense na solução. Como que você gostaria de resolver esse problema? Agora você precisa entrar num estado de convicção, que novamente é a parte da fé. Você imagina a realização e descansa na certeza de que já está sendo resolvido, porque a sua mente subconsciente está sempre te servindo, está sempre te entregando as soluções que você pede. E aí um ponto muito importante é você fazer isso em um estado de relaxamento, de preferência quando você for dormir ou quando você tiver um tempo durante o seu dia, você vai lá fazer as suas respirações, entra no estado de relaxamento, porque é onde a sua mente faz menos esforços e o seu subconsciente está mais receptivo. E a nossa mente consciente também acaba não interferindo tanto nesse processo. E mais uma vez, sempre entre nesse estado de convicção e de certeza de que já está sendo concretizado, de que a solução já veio. Uma frase muito simples que você pode usar: o meu subconsciente conhece a solução e agora mesmo está me respondendo. Mais uma vez, não pense no como, apenas entregue. Agora a gente vai falar de uma das técnicas que ele mais traz no livro, que é a do cinema mental. Então você vai imaginar a solução ou a vida que você gostaria de viver antes de tudo isso acontecer. Então essa técnica ela é muito simples. Se você tem facilidade de imaginar, você vai escolher uma cena que representa o seu desejo realizado. Então, se o seu desejo é ser rica, não fique só afirmando eu sou rica ou eu quero ser rica. Imagine você entrando na sua conta do banco e vendo valor. Imagine você entrando na sua casa linda e maravilhosa dos seus sonhos. Se você quer ter uma promoção no seu trabalho, imagine o seu chefe te dando a notícia, imagine os seus colegas te parabenizando, imagine você contando a notícia para sua família e sinta essa alegria, sinta a sensação, sinta cheiros, traga mais detalhes possíveis para essa realização. E aqui novamente é muito legal você fazer isso sempre antes de dormir ou na hora que você acordar, no estado de sonolência, no estado de relaxamento, que é quando o nosso esforço mental diminui. Outras 2 técnicas que a gente tem aqui é o método afirmativo ou o método do obrigado. O método obrigado é o meu favorito, porque eu não tenho tanta facilidade com imagens mentais, eu sinto que minha mente ela devaneia um pouco, então as afirmações para mim funcionam melhor. E não existe técnica certa ou melhor do que a outra, o que vai é aquilo que você se conecta mais, e que você sinta mais facilidade. Então o método afirmativo nada mais é do que você afirmar o seu desejo realizado. Então você não faz pedidos, eu quero ter o emprego X. Você afirma, eu tenho o emprego X, eu tenho a casa tal, eu sou próspera, eu sou confiante. Então você não deseja como se te faltasse, você afirma como se já estivesse realizado. E sempre nesse estado de convicção. E o método do agradecimento também é muito legal, eu acho que ele traz até mais força, né? Porque quando a gente tem algo, a gente costuma agradecer, ai, obrigada, meu Deus, obrigado, universo. Então você fazer esse agradecimento como se já estivesse concretizado também, não para forçar a sua mente a acreditar, mas novamente trazer esse estado de convicção de que já está realizado e eu já sou grata, porque eu tenho certeza de que minha mente subconsciente, Deus, o universo, está realizando os meus desejos e os meus sonhos. Então você pode afirmar, obrigada, Senhor, pela minha riqueza, obrigada, Senhor, pelo meu trabalho, obrigada, Senhor, pela saúde do meu filho. Você pode usar afirmações e orações, porque essas afirmações nada mais são, gente, do que orações que a gente faz com o divino que existe dentro de nós. Quando você vai ler esse livro bem a fundo, você percebe que subconsciente nada mais é do que um dos vários nomes para essa criação, para Deus, o universo, o vácuo quântico.
Tá tudo ligado de alguma forma e todos eles estão falando da mesma coisa, que é essa força que habita dentro de nós, essa força universal que está sempre conspirando a nosso favor. Então você pode fazer essas afirmações, essas orações e ter fé também por outras pessoas, não somente para você. Então aqui a gente sempre entra nesse estado de agradecimento, de convicção, no estado de já é, ao invés de permanecer na ansiedade de esperar que algo aconteça. E é importante a gente falar também sobre os erros na hora de manifestar. Você não precisa ficar horas e horas e horas repetindo, afirmando, na tentativa desesperada de fazer algo acontecer. O livro fala muito sobre o mínimo esforço. Tudo aquilo que exige esforço entra em conflito com o nosso subconsciente. Então a gente não precisa se esforçar. Esforço também é uma crença limitante que a gente tem ao longo da vida, de que só quem se esforça consegue, de que a gente precisa trabalhar muito e trabalhar duro para conseguir. E isso é uma crença limitante universal. Então não adianta você fazer afirmações como, por exemplo, eu sou próspera e ficar, nossa, mas por que ainda não aconteceu? Será que vai funcionar? Eu preciso fazer acontecer agora. A nossa ansiedade, ela é a nossa maior inimiga na manifestação. E isso não é algo que só Murphy e esse livro fala. Muitas outras pessoas inteligentíssimas que falam sobre manifestação e lei da atração falam, a ansiedade é a nossa maior inimiga. A gente precisa aprender a confiar e a soltar o controle, soltar o desespero, soltar o esforço, porque sim, a gente precisa da ação, mas a gente não precisa do esforço excessivo. Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas não precisa forçar, porque o universo tem o tempo dele e as coisas vão acontecer no tempo dele e não no nosso. Então a proposta aqui é desejar, imaginar, sentir, confiar e soltar. Então não é você ficar passivo, só afirmando e esperando. É parar de transformar o seu desejo em tensão e em ansiedade. Então a gente precisa plantar a nossa sementinha sem esquecer de viver. Então Murphy fala pra gente plantar a semente no nosso subconsciente. A semente nada mais é do que as nossas orações, as nossas afirmações, e a gente alimentar ela com esperança, com fé. Porque uma semente, ela não existe para ficar embaixo da terra. Ela existe para florescer. Então, se você afirma, eu sou uma pessoa confiante, comece a tomar decisões confiantes, comece a se arriscar, porque confiança se adquire vivendo. Se você afirma, eu sou próspera, desenvolva habilidades, comece a enxergar possibilidades, aprenda a lidar melhor com o dinheiro. Se você afirma, eu me amo, comece a estabelecer limites, comece a se cuidar, se valorizar, escolher bons relacionamentos. Então, aqui, a sua mente, ela cria o terreno, mas a sua vida, as suas ações precisam acompanhar aquilo que você está pedindo. Você precisa ser coerente com a sua mente e com as suas ações. Não adianta pedir uma coisa e fazer outra. Então aqui a matemática ela é muito simples. Quem complica é a gente. E justamente por parecer simples, parece que não é possível. Só que sim, gente. Você estudar um pouquinho de física quântica, lei da atração, poder do seu subconsciente, você vai ver que todas essas leis, regras e técnicas, elas falam mais ou menos da mesma coisa, às vezes de formas diferentes, mas todas elas trazem o caminho da fé, o caminho do poder da nossa mente e de que a gente precisa fazer a nossa parte, sem ansiedade, sem tensão, sem pressa, sem querer acelerar o processo. Ainda usando o exemplo da semente, aquilo que você planta num dia não colhe no outro. A gente precisa regar, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter paciência e esperar o tempo das coisas florescerem. Porque se você passou uma vida inteira tendo crenças limitantes, tendo crenças negativas, você vai levar tempo para entrar numa nova frequência de uma pessoa rica, de uma pessoa próspera, de uma pessoa feliz, de uma pessoa confiante, de uma pessoa que sabe que merece um emprego melhor, de uma pessoa que sabe que merece um relacionamento melhor. Tudo é frequência. Se você ainda está vibrando em baixa frequência de escassez, de medo, de insegurança, você aos poucos vai afirmando para sua mente e ela vai tomando isso como verdade, assim como a sua vida inteira você se alimentou de crenças negativas, daqui para frente você pode se alimentar de crenças mais positivas, que vão te trazer mais prosperidade, abundância, satisfação, harmonia, paz e todas as coisas boas que você merece. Eu já te convido para se inscrever aqui no canal também. Toda terça e quinta tem vídeos novos. Eu tô sempre simplificando assuntos complexos aqui para vocês e trazendo uma nova perspectiva sobre a vida. Deixa aqui também seus comentários, me fala o que você achou e se você vai começar a colocar em prática. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.